foram expulsos. Não me parece. Não acho de todo. Pedro Frazão, eu perguntei ao Costeira quem é que, na opinião dele, devia ser deportado e a resposta foi clara: quem está em situação ilegal ou irregular deve sair. Mas o Chega quer mais do que isso, não quer? Olá Rita, boa tarde a todos. Bem, o Chega em primeiro lugar, e eu especialmente estou muito contente por estar a precipitar este debate e até aqui na arena com tão ilustres figuras e que me faz lembrar um pouco a passagem bíblica que diz: caíram-lhe as escamas dos olhos e logo começou a ver. Porque há muitos anos que o Chega anda a alertar, e os agentes políticos do Chega, no qual eu me incluo, andamos a alertar para esta problemática. E muito também à semelhança do que acontece em muitos países da Europa e, pelos vistos, até nas mais altas cúpulas de Bruxelas, realmente este problema começa a ser endereçado. Há uns anos, o que acontecia era que todos, talvez não os que estão aqui a esta mesa, mas muitos que participam no espaço público nacional, enterravam literalmente a cabeça na areia, e muitos deles, até como António Costa, que vem aqui a esta estação hoje, era um agente que promovia ainda mais a abertura das fronteiras e a entrada altamente descontrolada de mais imigrantes. Portanto, não teve nenhum efeito benéfico essa entrada de imigrantes em Portugal? Neste momento, se colocarmos no prato da balança os efeitos benéficos e não só aqueles que normalmente são sempre apontados como, por exemplo, uma contribuição para a segurança social, mas com as obrigações que o Estado português está a contratar com o futuro, com o aumento da criminalidade, com a descaracterização das nossas cidades, e também temos que falar disto com o achatamento dos nossos salários, porque nós temos portugueses que vão para fora, para outros países da Europa, trabalhar na agricultura, trabalhar na hotelaria, trabalhar na indústria. Mas consegue fazer essa relação de causa e efeito entre a entrada dos imigrantes e o achatamento dos salários e a criminalidade? Só quem não vive neste mundo é que não consegue fazer essa ligação. Eu dou-lhe um exemplo muito simples. Olha, eu vou frequentemente a Bruxelas e em Bruxelas o preço, por exemplo, de um TVDE, de um Uber, é muito superior nesses países do que cá. Porquê? Porque aqui existe uma super oferta de motoristas que muitas vezes nem sequer sabem falar português, tiveram uma credenciação que pode-se dizer que está no limiar da fraude, que até os meios de comunicação social, muitos deles apontaram essa denúncia. E, portanto, existe um conjunto de fatores negativos para a sociedade que, de facto, hoje fez acordar a sociedade, fez o eleitor votar em partidos que chamaram a atenção e fizeram disso uma bandeira, como é o caso do Chega, e, portanto, hoje todo o panorama político, o comentariado e o espaço público se viu obrigado a discutir isto, e inclusivamente nas instâncias, nas cúpulas de Bruxelas. E eu também gostava de apontar aqui que esta reportagem que ouvimos agora em direto do Reino Unido nos dá conta de um país que está a ser governado pelo Partido Trabalhista. Portanto, isto não é uma questão de esquerda ou direita, como muitas vezes o Partido Socialista, o PCP e o Bloco de Esquerda quiseram fazer parecer, acusando quem falava sobre imigração descontrolada de ser de extrema-direita, de ser populista, de ser anti-humanista. Não, isto é uma questão de ideologias quando olhamos para esta questão. Isto é uma questão civilizacional e que está na base doutrinária daquilo que é a obrigação do Estado. O Estado deve proteger, em primeiro lugar, aqueles que são os seus cidadãos, e é para com eles que deve lealdade. E se o Estado quer manter uma civilização e proteger a nossa cultura, a nossa política e até o nosso próprio modus vivendi, tem que, de facto, colocar regras à imigração. Isto não quer dizer que se ponha de lado a tolerância, que se ponha de lado a hospitalidade, que se ponha de lado a integração. Antes, pelo contrário, quanto maior regulação nós tivermos, quanto maior controle nós tivermos, mais vamos poder ser hospitaleiros, mais podemos integrar e mais podemos receber quem assim precisa. Bem. E eu falo de Rita a partir de uma pessoa que já foi imigrante e, portanto, eu sei bem o que é que estou a falar. Tem essa experiência.